tentar explicar o que... O inexplicável, né, Gilberto? Não é sem ser inexplicável não, viu, Adolfo? Né? Porque o que acontece, cara? Ontem o Cruzeiro entrou em campo, a gente já sabia da dificuldade, o time do Inter tá voando, tem um ataque muito poderoso. O Cruzeiro tava até surpreendendo, tá? Tava indo bem até o lance ali da expulsão. E depois daquilo, Gilberto, o time se perdeu, assim, eu achei até que... Houve até um exagero por parte dos jogadores, porque a galera ficou tão puta da cara, eu vou usar até o termo que eu aprendi com o Tinga, que já jogou no Grêmio e já jogou no Inter, que, cara, o Gabigol teve um lance que ele comete uma falta e ele começa a olhar pro árbitro de maneira bem irônica. Cadê meu cartão aí, ó? Derrubei ele aqui, cadê o meu cartão? Não vai me dar o cartão, não? E os jogadores no intervalo, os jogadores voltando do intervalo, e isso mexeu muito com o brilho do Cruzeiro. E claro, também, falhas individuais grotescas. O Cruzeiro aí que abriu mão de outros zagueiros, né? Zé Ivaldo foi emprestado, enfim, alguns zagueiros deixaram o Cruzeiro aí. Veio o Gamarra, que até agora, infelizmente, não disse que veio, tá? Tomou um come no terceiro gol do Cruzeiro, completamente, parecia um jogador profissional contra um jogador amador. Entendeu? Um jogador profissional contra um jogador do Sub-17, todo empolgado ali, um corte que não deveria ter tomado. Além do erro da arbitragem, um erro, foi muito ridículo. Inclusive, eu estava acompanhando vários debates e alguns tentando até dar uma justificada e tudo. Eu vi comentaristas falando, não, mas se você vê, pode ter sido... Não foi falta. Pô, se não foi falta, você não tem que ver mais nada. Senão, ali não é interpretação. Ou foi ou não foi. Tá? E mais uma vez, o VAR, que é a tecnologia que está aí para isso, para poder ajudar, depende do que ele quer ajudar, né, Gil? E aí é consenso aqui. Isso aconteceu. Não foi falta. E outra coisa, todo mundo aqui não foi. Não foi? Não é consenso, não. Ah, então explica. Você acha que foi falta? E não é clubismo nem sacanagem, não. Até porque, assim, quando eu tava voltando do Mineirão e os meninos falando, eu falei, pô, Marcelo de Lima Henrique e Daiane, com certeza, tem eles alguma fizeram coisa, merda, né? Aí eu cheguei em casa e fui ver. Cara, claramente um contato da coxa do Jonathan Jesus fazendo a alavanca no Wesley. Aí o Wesley, ele joga a perna e faz um trança-pé e cai. Então, nesse momento do contato, o juiz pode entender que tenha sido falta. E ele entendendo por que ser foi o último falta, jogador. Por ser o último jogador, é cartão. A partir do momento que se admite no lance essa interpretação... Você pode dar a margem para ela acontecer ou não. Agora, a gente pode ficar debatendo aqui. Não, foi um encontrão normal de jogo, foi um choque normal e tal. Aí cada um pode interpretar de qualquer forma. Mas admite-se sim naquele choque da coxa direita do jogador do Cruzeiro com a coxa esquerda, como se fosse uma alavanca, que aí traria esse lance faltoso. Cara, mas a gente vê isso todo dia no futebol. Não, aqui, mostrei pro padrinho aqui agora. Sim. Se fosse contra, eu tenho que ser, eu tenho que ser honesto. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, né? Porque isso tem todo o tempo todo. Eu tenho que ser honesto com a minha convicção. Se fosse contra o meu time, eu ia ficar muito puto se não marcasse a falta. Ele, inclusive, mostrou a imagem pra mim. A imagem oficial do pelo VAR. menos umas 40 vezes até eu aceitar o que aí você no final ele falou assim, olha, ou você aceita... ou você aceita. Não, mas a partir do momento que você admite a interpretação, mesmo. você admite que é de gente achar que foi e de gente achar que não foi. O padrinho também concorda que foi falta. Sim. Você acontece o seguinte, eu teve análise, vários comentaristas analisaram, e o que acontece? A perna do Jesus, ele não coloca... Ele não faz alavanca. Ele não faz alavanca. Ao toque normal, inclusive o Wesley ele já domina, a gente conhece ele parece um frango piado, ele já domina virando, completamente cambaleando, já caindo, tá? Ele já gira, tem um contato, porque o próprio árbitro disse que não estaria na igreja, que é futebol, entendeu? E aí ele veio, sabe, pela análise dele, possivelmente do VAR, que a menina lá, a moça, a árbitra responsável pelo VAR, deixa eu só pegar o nome aqui, né, porque tem que dar nome para as pessoas. A Daiane, ela ainda aplaude, não, só faltou bater palma pro árbitro, decisão corretíssima e tal. Eles têm inúmeras câmeras, e quando mostra da câmera que tá atrás do gol, que pega a jogada de frente, o Gilbert, é muito assim... O Wesley ele já domina caindo, cara, ele já domina, a gente sabe, ele já jogou por aqui, a gente sabe como é que funciona. Ele já domina igual um frango piado caindo, não foi absolutamente nada, o Cruzeiro foi garfado sim no Rio Grande do Sul. Óbvio, vai ter muita gente que vai vir, não e tal, isso faz parte do futebol, faz parte da resenha, inclusive até muito legal ver o Carlos Eugênio Simon falando que o árbitro tá certo e tal, porque o Simon era desses, né, quando tem que dar falta ele não dava e quando não tinha falta pra marcar ele não marcava, inclusive ele prejudicou o time dos senhores. E depois veio ao público, que não adianta bulufas nenhuma e falar, eu errei. O Simon ele não tinha o recurso do VAR, né, assim, naquela época. Eu odeio. Tava na frente dele, você vai justificar. O Simon acha que ele fez a maior cagada da vida dele. Ele mesmo admite, assume que foi a maior cagada da vida dele.
mas ele não tinha o VAR para virar e falar assim, irmão, dá uma olhada. O Marcelo de Lima Henrique tinha. Mas em relação... Mas só que o VAR era da Daiane, né? Tá, beleza, mas em relação ao Simon, Igor, aquilo ali é o seguinte, tá na regra, o pênalti não tem vantagem, não tinha que declarar, foi pênalti na hora. Não, ele não deu vantagem, não, ele só achou que não foi. Ele só mandou seguir. Ele só achou que não foi. Ele mandou seguir, tanto que depois achou, do sim, jogo... né? Achou, tanto que depois aspas. do jogo, eu esqueci o nome do atacante do Atlético, ainda falou assim, ele falou que deu vantagem, eu falei, pô, mas vai dar vantagem em lance com o pênalti? Mas Qual ele é? achou que não foi. Não, pois Olha, é. mas então mas, tá. cara, Então, pra mim, na minha visão... Estamos divididos aqui e é um lance realmente difícil. Eu vi no UOL alguns Mas... comentários. Gente, ex-árbitros, que pegaram 5, 6 ex-árbitros, tá, o UOL. Uns falando que foi e os outros falando que não foi. Então, quando você abre mais pra essa discussão, você não pode também Não dá pra falar cravar. que foi extremamente má fé do Marcelo ou da Daiane. Eles Tá, entenderam, é ruindade eles mesmo. entenderam Mas vem cá. e o entendimento deles pode ter sido errado na sua opinião. Mas